nervosos, né? O Rodrigo já disse que ficou com a tremenda, perna bamba perfeitamente hoje. normal. Normal. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem esse sentimento, né? Só que eu falo muito sobre isso nas aulas sobre mentalidade, da questão de não colocar o nosso desejo num pedestal, Rodrigo. Não colocar, assim, uma coisa tão absurda, inatingível, faz com que eu acho que eu não sou suficiente para ele, tá? Não, todo mundo é suficiente. A gente vai falar sobre isso hoje, porque eu acredito que talvez muitos de vocês estejam sentindo isso. Hoje é um dia muito mais para a gente trabalhar a questão da mentalidade, do alinhamento com o que a gente quer, do que sobre técnicas de estudo, né? Técnicas de estudo, cronograma, é super importante. A gente precisa ter isso faz parte do estudo, né? A gente falou nos encontros anteriores. Mas hoje é muito mais a questão de tu alinhar os teus pensamentos, né? Porque assim como o Rodrigo falou, se mais alguém quiser se manifestar, talvez tenha sentido esse medo, meu Deus, tá chegando, é real, tá acontecendo, né? Esse sentimento de agora, o que eu faço, para onde que eu vou? Né? Então, se mais alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade. Ou se ao contrário, se sentiram bem, né? Não, me senti bem. Eu recebi vários relatos de alunos dizendo que não, estou até achando estranho, que eu me senti muito bem hoje, né? Então, se alguém se sentiu assim também quiser falar. Sabe que a respeito desse pedestal que tu falou, eu lembro de sentir isso, porque eu sou filho de servidores públicos, né? Então eu queria muito ser também, e depois de um tempo que eu via as pessoas estudando muito e tendo grandes dificuldades para entrar na prova, passar em concurso não é fácil, né? E eu chegava a me questionar, será que eu vou conseguir? Isso eu me questionava muito. E talvez não fosse bom, mas era algo que eu imaginava, olha, não sei se eu serei capaz de passar. Até chegar um ponto em que a gente tem aquele estalo, assim, e não tem a menor dúvida de que é pra gente, né? Geralmente, depois das primeiras provas que tu vai, tu tá, não é tão difícil assim. Daí depois deslancha, né? Mas eu sentia isso no início. Então, temos a Fundatec, né? Já era esperado, na minha cabeça já era uma certeza praticamente de que seria a Fundatec também para a gente. Eu acho que esse gap que deu se eu não me engano, deu 10 dias, né? Porque foi uma segunda-feira o anúncio da banca para delegado. Não, foi na terça. Terça-feira, exatamente. Terça 22. Dia 22. E 10 dias depois, agora o anúncio para a gente. Eu acho que foi aqui, lembra que a gente falou no nosso encontro, que é mais uma questão de organização ali, que daqui a pouco ficou dos PROAs, que são PROAs diferentes, né? Isso, depois do feriado. São PROAs diferentes, então, daqui a pouco um veio antes e o outro uns dias depois. Acho que não foi intencional, assim, não, vamos largar o de delegado antes, porque a prova de delegado vai ser antes. Também não acho. Não acho que isso vai acontecer. Ainda, para mim, ainda é uma incógnita quando que vai ser cada uma das provas, né? E quem, pela ansiedade, não conseguiu estudar hoje, também é perfeitamente normal. Olha, quem estudou normalmente hoje é um herói. Eu não conseguiria, Normalmente não, mas assim, eu acho que muita gente conseguiu estudar um pouco. Mas fica naquela coisa, né? O bom agora é o foco específico, né? O foco de luneta, assim, né? Vai direto na Fundatec. Questões de 2025, principalmente, mesmo que não seja para o cargo de agente de polícia, delegado de polícia. Questões até 24, 23, né? Mas focar numa banca só é a melhor coisa que tem. É muito mais fácil, o estudo se torna mais fácil. E aí eu queria ler para vocês um pouquinho. Hoje vai ser uma conversa, né, como eu falei, mais a questão da mentalidade, de a gente alinhar aquilo que a gente pensa. Esse livrinho aqui que quem é aluno já conhece, para a gente, O Poder da Consciência. E também quem já é aluno, quem já estudou, quem já me viu falar, sabe que a gente precisa lembrar o tempo todo, repetir para nós mesmos o tempo todo aqui a questão
do que a gente consegue, que nós somos criadores da nossa realidade, que nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece, porque senão o normal é a gente ligar o modo automático. Liga o modo automático e vai viver a nossa vida e perde o foco naquilo que a gente quer. Então, eu pensei, hoje eu vou trazer para o pessoal essa lembrança, por mais que o pessoal tenha visto nas aulas, tenha assistido as aulas, os vídeos sobre mentalidade, a gente sempre precisa lembrar. E aqui, logo no início do livro, ele fala sobre o poder da concepção, que a concepção é aquilo que nós criamos na nossa mente antes de criar na nossa realidade física. Tudo acontece antes na nossa mente. Tudo começa com um pensamento. Esse é o poder da concepção. A gente não cria sozinho, a gente cria em conjunto com Deus, né? Mas a gente precisa do nosso pensamento. E aqui ele traz um trecho da Bíblia, inclusive, porque a Bíblia traz vários, independente de religião, gente, isso aqui eu não estou falando de religião, mas a Bíblia traz vários trechos em que encaixa muito bem com aquilo que a gente fala sobre mentalidade. Então, quem estuda a Bíblia, quem é mais religioso, provavelmente vai conhecer esse trecho. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. E eu já vou terminar de ler esse trecho, mas muita gente se questiona. Será que Deus quer? Será que no tempo de Deus? No tempo de Deus, sim. Mas Deus quer que a gente tenha aquilo que a gente busca, os nossos desejos. Isso pode ter certeza, Deus sempre quer. Só que a gente precisa se alinhar com Ele. Deus quer que a gente tenha as coisas, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Precisa pensar da maneira certa e precisa produzir as causas corretas, que é o estudo correto, não é o estudo de qualquer jeito, não é o estudo, hoje eu estudo uma coisa, amanhã eu estudo outra coisa, e eu vou indo, não sei. A produção das causas corretas, para a gente se alinhar à verdadeira, perfeita, agradável vontade de Deus, ele deve ser correto. E, principalmente, o nosso pensamento também deve estar de acordo com ele. E aí ele continua aqui, né? Aí o autor continua. Para ser transformado, toda a base dos seus pensamentos deve ser mudada, mas seus pensamentos não podem mudar, a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente e estar disposto a ser diferente antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter essa convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. É inevitável que a gente conquiste aquilo que nós desejamos, se a gente assumir que já é nosso. É isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Agora é hora de alinhar essa cabecinha, esses pensamentos, e assumindo que já é de vocês. A banca está aí, para o pessoal da brigada que tá no nosso encontro. O concurso vai ser daqui 60 dias, menos de 60 dias. É hora de assumir, é meu, já deu, já consegui, eu já passei nesse concurso. É isso que a gente precisa agora, por mais que isso, no primeiro momento, seja um pouco difícil, sabe? Assim, parece que eu estou estou me achando. Não é. É assim que a gente consegue transformar aquilo que está no nosso sentimento em realidade. É isso que vai fazer, e não vai cair do céu, simplesmente, nossa, então agora eu estou desejando, estou achando que eu vou conseguir, a aprovação vai vir. Não, isso vai dar a vontade que vocês precisam, vai trazer a disciplina, o foco que vocês precisam para buscar, para conseguir sentar e estudar. Porque não tem como uma coisa tá distante da outra. É impossível uma pessoa
que estuda muito, tem um pensamento muito fora, achando que ela não vai conseguir. Ah, eu estou estudando bem, estou aprendendo, estou absorvendo, mas não vou conseguir. Não, tem que estar alinhado, eu preciso das duas coisas juntas. Então, eu queria trazer, depois eu quero ler mais um trecho. Esse livrinho, alguém daqui já leu esse livrinho? Do Poder da Consciência? Poder da Consciência, Neville Goddard. Ele tem... Um livrinho para ler em 2 dias. 160, está estudando para concurso, né? Mas 160 páginas, ele é muito leve. Sim, mas ele tem um letrão e tem um espaçamento 2, quase. E ele é um livro que traz uma verdadeira mudança, não só de visão do mundo, mas de comportamento. Porque a gente é capaz de ver e perceber o quanto pequenas mudanças de atitude geram enormes transformações na vida da gente, né? E, enfim... Aqui, ó, Lu, desculpa. Neville Goddard. Neville Goddard. Onde é que tá? Aqui embaixo. Escrever aqui. Neville Goddard. Isso, escreve mais fácil. Neville Goddard, o Poder da Consciência. Anotem. Porque esse aí ele é bem curtinho, assim, são fáceis, o conteúdo fácil de ler, assim, os capítulos são, e assim, cada capítulo, cada parágrafo. Cada minuto que dedicar a ele. Vale, ele é muito bom. Assim, traz muito essa questão da mentalidade, né? É a base, assim, para o estudo da mentalidade, é muito legal. E vocês viram, né? Agora vamos nos debruçar um pouco sobre o que ele fala aqui. Desejo profundo, né? Para você querer ser diferente, deve estar disposto a ser e começar a mudar a si mesmo. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. E a gente já falava sobre isso, né? A necessidade de a gente ter um desejo, porque o que vai fazer também uma vontade muito forte? O que vai fazer com que a gente tenha vontade de estudar? Hoje o Juliano estava falando com um amigo, né? E deu um exemplo bem legal Agora com certeza. Isso, eu acho que divide com ele. Sabe que legal. É um amigo que se dedica muito às atividades físicas, eu acho que está treinando, talvez para competir no fisiculturismo agora, e ele é servidor público já, e quer ascender, mas diz que não está com aquele olho de tigre, sabe? Aquele desejo de quem não tem dúvida do que vai acontecer. E aí relatou, mas tu não acha que é pouco tempo? Falou para mim. Eu disse para ele, tá, vamos fazer um paralelo, tá? Eu gosto muito das tuas postagens, falei para ele, e eu vejo que tá treinando. Imagina se é um atleta que, apesar de estar um tanto quanto ocioso, decide em 120, 150 dias fazer uma competição de fisiculturismo. Se ele fizer dieta e treino certinho, ele vai competir em alto nível, né? Vai. É a mesma coisa, né? Mas o que precisa, antes de mais nada, querer muito? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue fazer tudo o que é necessário, apesar do cansaço, apesar das dúvidas, apesar da ansiedade, apesar das cobranças internas e externas, a gente consegue. Né? E tudo parte, todas as vitórias das vidas de vocês, e coloquem a mão na consciência em tudo que vocês conseguiram conquistar até hoje. Começou com um desejo inabalável, profundo, né? Tipo assim, isso aqui eu quero muito, eu vou fazer o que precisar para eu conseguir. Tudo parte disso. Lógico que não basta isso, né? Mas é o estopim de toda grande vitória. E é uma, coincidentemente ou não é coincidência, porque não existem coincidências, tudo tem um motivo. Todas as pessoas que a gente ouviu, né, nos últimos dias, que foram aprovados, até comentando, a Mari, né, falou, todo mundo tem, a Mariana observou isso, todos os nossos entrevistados nas lives, a Angélica, o Rogério, o João, todos tinham um desejo muito profundo, né, eles deixam muito claro, de formas diferentes, tu vê que a preparação deles foi totalmente diferente, a Angélica foi a preparação de uma pessoa
que começou do zero e deu uma intensidade muito grande nos meses que antecederam a prova. O João já não, ele teve aquele cenário maravilhoso, ideal, que todo mundo gostaria de ter, né? Ele tinha tempo, ele tinha uma cabeça, assim, sensacional, né? Que seria o ideal, mas nem todo mundo tem isso, nem todo mundo vai ter esse padrão perfeito e ainda ter a cabeça tão boa, né? Então, e mesmo assim é diferente. Daí o Rogério Auler, né, que falou conosco, também trabalhando, né, há muitos anos, ele foi soldado da brigada, depois sargento, tenente, e sempre trabalhando e queria passar para delegado, estudava em todos os momentos que ele tinha, né, o desejo profundo estava muito presente em todas essas pessoas. Isso não é uma coincidência, é porque ele é necessário. Então, agora eu pergunto para vocês conseguem identificar, se quiserem responder no chat, por favor, né, vai ser legal, se quiserem falar, vocês conseguem identificar na vida de vocês que existe esse desejo profundo de ser aprovado no concurso agora, de 2025, de ser agente de polícia, ser escrivão, inspetor, ser delegado de polícia, existe? Está dentro de vocês? Ou precisa de alguma coisa ainda para ativar esse desejo profundo? E aqui estamos entre a maioria de alunos, né? Vários alunos. O pessoal está dizendo, está mandando... E nos dá muita felicidade conversar em todos os momentos com vocês, não é falácia, a gente fica muito feliz mesmo de bater papo com a galera. Como as coisas têm se encaixado ao longo desses 3 meses e pouco, né, que a gente tem conversado, quem é aluno desde o início, os prazos dentro do esperado, as bancas, então a felicidade também é de ver as coisas se encaixando aí, galera. Exatamente, ela é uma vontade que não cabe nem no peito. A Sara, faço minhas visualizações todos os dias, uma vontade sem limites. A Sara, falei com a Sara essa semana, me mandou uma mensagem. Posso falar, Sara? Me dá um ok ali, não é nada demais. Mas é assim, ela está com uma... Não, falou alguma coisa? Oi, tá me ouvindo? Tô. Posso falar do teu grande problema? Uhum. É que, na verdade, mudou, né? Hoje você viu essa mulher no grupo. Não, o grande problema dela é porque ela estava com um percentual de acerto muito baixo, né? Claro que ela estava em 80%. 82%. E ela estava querendo saber como que ela evoluía, porque ela estava com percentual de acerto com 82%. Eu disse, Sara, se todo muito mundo baixo, tivesse esse problema, né? Aí estava resolvido, né? Mas isso, e assim, claro que vai flutuar, né? Esse percentual de acerto não é estanque. A gente está aqui ainda no momento de errar. Agora ainda é o momento de errar, não precisa acertar tudo. E não, nem na prova vai precisar acertar absolutamente tudo. Mas aí a Sara me falou justamente que ela dividiu aqui com todo mundo, por isso que eu chamei ela. As visualizações, faz visualizações todos os dias. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso a gente sentir que a gente já está vivendo isso. E aqui o livro fala justamente sobre isso. Que, o ideal, aqui mais um trecho do livro, o ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar. Mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Nós temos que ser o equivalente humano do nosso ideal. Nosso ideal é passar no concurso, a gente tem que estar prontinho para ele, né? Tanto no mundo físico, produzindo as causas corretas, né, que é o estudo certinho, quanto no mundo mental. Eu preciso estar, eu preciso sintonizar, porque é como se o universo funciona como se fosse, né, rede de sintonizando o rádio. A gente precisa sintonizar com o nosso desejo. A Juliana está rindo aqui porque agora começa a viajar um pouco, mas mas é isso aí mesmo. A gente precisa. Demais. Eu sei que você acredita. Tu precisa sintonizar com o teu desejo, porque assim, se o teu desejo está aqui, tu está aqui, não vai conseguir. Tu tem que entrar em harmonia com ele. E isso tu vai conseguir dando clareza daquilo que tu quer.
Todos os dias. E um dos meios é pela visualização, que a Sara falou que ela tem feito todos os dias. Galera, e outra coisa, a maioria de vocês eu sei que está num ritmo muito forte, está extremamente focado, mas quem estava até esse momento, sei lá, assumiu uma função diferente, deu uma esmorecida no concurso, não interessa o cargo, agente, delegado, capitão, olha, está na hora de focar total. Este ano, 2025, é o ano dos concursos da segurança pública. E a gente já falou isso aí, eu vou repetir. Eu duvido que tenha outro concurso antes de 2030. Tá? Por quê? Eles vão chamar muita gente e não é tão simples fazer um concurso assim. Então, não é o fim do mundo, lógico, mas é uma chance, é um cavalo encilhado passando. Eu quero que todo mundo monte e chegue na reta final bem. Tá? Faltam 50 dias para o concurso, 50 e poucos dias para o concurso de capitão da brigada, baita concurso, faltam, sei lá, entre 120 e 150 dias para os concursos da Polícia Civil. Eu acho que, falando de datas agora, desculpa te interromper, mas eu acho que o tanto de agente, eu acho que a de agente ainda vai ser antes, mas assim, eu só acho, né, impressão minha, tô achando que deve ser por agosto, a prova de agente, e, sei lá, um mês depois a de delegado, mais ou menos, mas acredito que seja entre agosto e setembro, as duas, assim. Então, porque, repito, né, a polícia precisa muito de agente. Vocês estão acompanhando, provavelmente, se vocês querem ser policiais, vocês acompanharam as últimas notícias da falta de efetivo nas DEANs em Porto Alegre, né, e isso tá muito ruim para a instituição. Então, eu acho que não dá para esperar mais, né? Então, não tem como segurar esse concurso, vai sair o quanto antes. Yeah. E também fica nítido como a gente precisa mais de agentes, inclusive, né? Por isso que eu acho que o concurso de agente daqui a pouco vem antes. 17 de agosto, hein? Olha, uma lacrada aí, mas talvez, 17 de né? agosto, A gente, quem nos conhece sabe que a gente não gosta de bater o martelo numa data. Não sabe, né? Não sabe. Como. Mas é uma possibilidade mesmo, Matheus. É algo que pode ser, sim. E aí... Mas, gente, é um momento que a tensão se mistura com a alegria, com vários sentimentos, um turbilhão de sentimentos, né? E isso faz bem. Ser uma chacoalhada, assim, é sempre muito boa. Faz com que a gente dê mais aquele querosene, assim, de avião para dar aquela decolada boa, né? E não deixem com que isso seja um fogo de palha, lógico. Vocês estão num nível muito forte, muito bom, acima de qualquer média possível, né? Mas é a hora de dosar e seguir nessa crescente até a data da prova. A Mari quer falar, fica à vontade, Mari. Só eu falo também, né? Mas é porque eu sinto vontade de dar uma... Isso aí, tem que falar. Porque às vezes eu acho que pode ajudar alguém que esteja passando por isso também, né? No início dessa semana eu falei para minha mãe, eu liguei para ela e falei, eu tô sentindo que essa semana vai sair a banca de agente. E aí, fui vivendo a semana. E ontem, fazia muito tempo que eu não tinha isso, assim, mas eu fiquei mal, sabe? Chorei, assim, eu comecei a chorar, daí meu marido olhou para mim e falou, que tu tá chorando, tá com saudade dos teus pais, que eu tinha ligado para eles, né? Eu falei, não, eu não sei se vai dar certo. E comecei a chorar, sabe? E falei, eu quero muito que dê certo. Eu até me emociono agora, porque daí eu pensei assim, Deus, pelo amor de Deus, assim, amanhã tem que vir uma notícia muito boa, sabe? Porque eu já tô esperando há tanto tempo, né? E aí eu acordei hoje de manhã e eu sabia, assim, ó, o celular só despertou e eu assim, ó, eu vou pegar o celular e vai ter mensagem no grupo que saiu a banca, quer ver? E aí eu vi a mensagem, eu olhei pro lado pro meu marido e falei, saiu a banca. Ele falou assim, tu não consegue pensar nos números da Mega Sena.
O dia, né, Mari? Mas é o sentimento de quem... eu sei que a Mari é um grande exemplo de quem... de uma pessoa que está totalmente alinhada com o objetivo dela. E, assim, é o exemplo vivo de que quando a gente está alinhado com o nosso objetivo, a nossa intuição fica extremamente aguçada. A gente consegue intuir. Olha só, começou o Padre Marcelo Rossi tocar aqui. E só pode ser um sinal. Misericórdia divina, não sei como. Puxou aqui. Ai, mas eu estava lá, até me atrapalhei. A Mari é um exemplo vivo de uma pessoa, e assim como vários alunos, não só a Mari, mas como ela falou, vou falar dela. De quando a gente dá clareza daquilo que a gente quer, a nossa intuição fica aguçada, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir, a gente consegue enxergar os sinais ficam claros. Por isso que eu repito muito, não é só sentar e estudar, passar no concurso, não é só sentar, tem muita coisa por trás que facilita a nossa vida e faz com que a gente viva essa jornada dos concursos de forma mais leve, né? Não precisa ser tão sofrido como muita gente fala, que precisa sofrer, e é diferente de ter esforço, vai precisar de muito esforço, mas não precisa ser aquele sofrimento de doer, assim. É claro que vai ter alguns momentos mais puxados, né? Mas não é só sentar e estudar. Não, e eu quis falar porque eu sei que tu usa o meu perfil, né? Vocês usam de exemplo várias vezes, mas até eu que, tipo assim, tô estudando faz tempo, até eu ontem me questionei, fiquei em dúvida, chorei, disse, meu Deus, será que vai dar certo? Será que, sabe? E aí parece que sempre que eu caio, assim, digamos, no outro dia sai uma notícia e diz assim, vamos lá, sabe? Vamos lá, porque vai dar certo, falta tão pouco, tu veio até aqui, sabe? Que legal. Então, é muito emocionante. E daí ontem, imagina, eu tava chorando, e hoje, quando eu vi a banca, eu cheguei, gente, sério mesmo, sabe quando tu samba, assim, no mesmo lugar de felicidade? A sambadinha da Mari. Eu fiz assim, Mas o teu exemplo parece que eu tinha visto o meu nome na lista da felicidade que eu fiquei, mas também fiquei ansiosa, óbvio. Claro. Mas fiquei dispersa. Até a Catarina, a gente conversou de tarde, a gente falou, vamos ir correr, porque eu acho que tá muito dispersa. E aí a gente saiu para correr, né? Ela na cidade dela e eu na minha, né? Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Não, o teu relato é fantástico, porque se alguém com esse alinhamento, com essa capacidade de estudo, com esses índices de acerto que tu tem, chegou a ter esse sentimento, ou isso quer dizer o quê? Todos devem ter em alguns momentos das suas vidas, tá? É inevitável, nós somos humanos, né? Se a gente fosse robô, sei lá. Então, saber que isso pode e provavelmente vai acontecer com todos ainda no meio dessa caminhada, né? A gente tem altos e baixos todos os dias, por isso que eu falo tanto da intensidade que é esse período de concurseiro, que faz com que a gente viva 20, 30 anos no serviço público e não consiga esquecer essa fase, porque ela é uma montanha-russa todos os dias. Então, usem esse exemplo, lembrem disso que a Mari falou. Tu mesma, Mari, não te esquece disso, porque talvez aconteça de novo ainda. Por isso que eu sempre digo que essa resposta tem que estar na ponta da língua. Tipo, vai dar certo sim, estou no caminho certo sim, vale a pena tudo que eu estou fazendo, tá? Isso vai acontecer com todos ainda. Se já aconteceu e conseguiram transpor, parabéns, né? E sejam fortes quando acontecer, porque a montanha-russa é aquele frio na barriga quando a gente cai, isso acontece direto, e quem não está preparado pede para sair, né? E não façam isso. E agora vem, aqui eu estava lendo esse livro, cada parágrafo é um ensinamento. E aqui falando sobre a imaginação, né? A importância da nossa imaginação, porque tudo, como a gente falou antes, né? Tudo começa na nossa mente, dos nossos pensamentos. A nossa imaginação é o nosso instrumento,
é o meio através do qual você alcança a redenção ou a escravidão. Eu sei que muitos aqui têm esses sentimentos de incapacidade, de medo, eles vão surgir. E é normal que surjam, só que a gente não pode deixar eles nos dominarem ao ponto de nós sermos escravos desses sentimentos. E é isso que acontece quando a gente vai alimentando dia a dia, aumentando, né? Eu vou... não, mas eu preciso me sentir triste, me deixa me sentir triste, tudo bem, identifica esse sentimento, verifica por que está acontecendo, mas tenta sair dele. A gente sempre precisa tentar sair daquilo ali, e não ficar ali em cima do sentimento ruim, porque é a redenção ou a escravidão, a doença e a pobreza, é a gente que escolhe, né? Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio, o único meio pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal pode ser efetuada, que é por meio, começa no teu pensamento. A imaginação é o único poder redentor do universo, contudo a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional, e é realmente, a gente tem a opção de ficar pensando bobeira, ou então de perder o foco, e hoje em dia está muito fácil, e por isso que a gente vê tanta gente com questões psicológicas, psiquiátricas, né, muita gente finaliza com uma depressão, mas começa com uma ansiedade, com síndrome do pânico, com a própria depressão, problemas psiquiátricos, porque é muito fácil a gente perder o foco, né, daquilo que a gente quer, e focar em tudo que é ruim, porque a mídia, as redes sociais, elas escancaram na nossa frente o pior do ser humano, o tempo inteiro. E muitas vezes a gente não se dá conta que é a nossa opção ficar olhando para isso ou olhar para as coisas boas, né? Que tem muita coisa boa também, e para aquilo que a gente quer, né? Então, você pode optar em permanecer em seu atual conceito de si mesmo, que eu acho que muitos daqui já ultrapassaram essa fase de atual conceito, que já estão conseguindo se enxergar como aprovados, a maioria dos alunos da mentoria, que já estão já assistiram os vídeos, já estão conseguindo colocar em prática muita coisa, já conseguem se enxergar. E aí eu queria que se vocês pudessem até comentar aqui de como vocês se enxergavam antes e como que vocês se enxergam agora, desde que começaram a mudar esses pensamentos e também os estudos, né? Porque uma coisa leva a outra, não adianta só pensar e não estudar, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Você pode optar em permanecer em seu atual conceito de si mesmo, um estado faminto, ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar um instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer sua fome e redimir a si mesmo. Legal, né? Ale, pode falar. Ale, fica à vontade. Será que ela levantou errado? Foi sem querer, Ale? Não. Pode falar. Não está saindo som. Ó, a Rosana colocou aqui, antes até a Ale falar. Ontem foi dia de pensamentos aqui, e hoje, quando acordei, senti algo sobre a prova, comentei no grupo, e também passei o dia feliz e calma. Muita gente comentou isso comigo também, que foi um dia, e realmente foi um dia feliz, né? A gente se aliviou, né? A gente falava sempre, né? Tomara que seja a Fundatec, que a gente conhece, não sei o quê. Foi, né? Foi. É muito Ale, bom. quer falar? Será que vai dar? Mais alguém quer se manifestar? Fundatec, é isso aí. Isso aí. Tá ruim. Que pena. Pena, também queria te ouvir. Mas sabe que quem está com a gente há mais tempo e algumas pessoas que acompanham os perfis da gente no Instagram sabem que eu gosto muito de filosofia, falo muito sobre isso, né? E desde os pré-socráticos, socráticos, estoicos, atomistas, sofistas, contemporâneos,
algo que se repete entre os filósofos e as escolas filosóficas é assim, a credibilidade, a efusividade, os aplausos que se dá a todas as pessoas que conseguem abrir mão daquilo que é prazeroso, daquilo que é agradável para o momento, para se dedicar às coisas que são áridas, que são difíceis, que são turbulentas agora, para alcançar um benefício posterior, seja uma melhor capacidade mental, seja uma melhor possibilidade de entender o mundo, de compreender as pessoas. Então, é muito feliz ver um grupo grande de pessoas como o de vocês, os concurseiros, sendo capazes de fazer isso, né? Abrindo mão de coisas que são boas agora. Tenho certeza que todos vocês já tiveram que dizer não para muitas pessoas, para muitas situações agradáveis ao longo dessa jornada aí, e que gostariam de ter feito, que gostariam de ter ido, que gostariam de ter dito sim, porque conseguem visualizar um bem posterior, ainda que incerto, né? A gente sempre acha que é incerto. Então, sempre, para mim, é um motivo de dar parabéns para as pessoas que conseguem fazer isso. É muito difícil, e vocês devem ter vários exemplos próximos de vocês, de gente que não só não consegue dizer não para essas coisas, como acredita que quem faz isso esteja se privando de coisas que não deveriam se privar agora. Por que tá fazendo isso? Tem que viver o agora, tu não aproveita a tua vida, vai aproveitar quando? Né? Então, é sempre essa certeza de que vale a pena, e meus parabéns permanecem aqui para todos que são concurseiros. Ser concurseiro é ser um lutador. Isso é muito legal. Ale, quer falar? Não é comigo, mas essa semana, acho que foi segunda ou terça, um amigo meu que estuda para magistratura, ele já teve diversas reprovações. Aí, ano passado, ele passou no Enem, então, né? E daí ele fez 2 provas esse ano e, tipo, tá reprovando por 1, 2 questões, assim. Aí ele fez TJ Santa Catarina no domingo, e daí ele tava triste, ele disse, eu vou desistir, não sei o que. Eu disse, que desistir o quê? Eu disse, tu não tem nada, eu disse. Vai desistir do quê? Eu disse, tu vai ficar o quê? Vai ficar lá no tribunal sendo mandado por desembargador? Eu falei. Daí eu xinguei um pouco ele, eu disse, meu filho, faltou 4 questões, eu disse assim, uma das provas mais difíceis para a magistratura. Eu disse, tu tá mais perto do que longe. Eu disse, chorou, acabou, levanta que tem mais, eu disse. E eu vejo, assim, que ele tem muita, pensamentos negativos sobre tudo. Ele quer muito, mas ele tem muito pensamento negativo, sabe? Toda hora falando que não vai dar, eu falo, vai dar sim, esse ano vai ser teu, e eu falo para ele que vai dar. Que bom. Manda para ele o curso da mentalidade, para ele entrar. Perfeito, Ale. Os homens são mais resistentes, né? Os homens têm o ego mais inflado, infelizmente. Os homens que conseguem entrar na mentoria e conseguem reconhecer que a gente precisa de ajuda para fazer as coisas, muitas vezes, é um pequeno número. E os homens, a gente tem que fazer a meia-culpa nisso. Os homens são, sim, mais resistentes a aceitar qualquer tipo de ajuda, né? Quando a gente tem visto que a mentoria é capaz de dar uma virada de chave nos estudos e na caminhada, nessa caminhada difícil e pedregosa que é a caminhada do estudo, né? Mas é isso aí, Ale. O pensamento é aquilo que a gente fala. Se eu fico só estudando, estou estudando, ele deve estar estudando pra caramba, esse teu amigo, né? Deve estar estudando muito, tanto que ele ficou muito próximo de uma aprovação num concurso super difícil. Então, não é um estudo mais ou menos, ele com certeza está produzindo as causas corretas. Só que só produzir as causas corretas não vai te levar até a aprovação se tu não conseguir te alinhar aquilo que a gente estava falando, te alinhar ao teu desejo. Tu precisa dos dois, precisa produzir as causas corretas e também alinhar, trazer a atração, atrair aquilo que é teu, né? E ajustar a tua autoimagem, se sentir merecedor daquilo que tu precisa daquilo que tu quer. E deixa eu ler aqui a Patrícia.
A Patrícia também está estudando pra caramba, está indo super bem nos estudos. Estou bem feliz com os resultados dela. Tive certeza de que estava no lugar certo já na primeira aula que assisti da mentoria. Depois, com as trocas de mensagens no grupo, percebendo que estamos todos na mesma jornada, com as mesmas aflições e glórias também. Passei a me sentir pertencente, muito mais confiante, profundamente grata por estar trilhando esse caminho. É isso aí. É isso aí. Coisa boa. Muito feliz, muito feliz com Mari, o teu relato. tu gostou de ler as newsletters? Sabe que eu parei de escrever, estou sem tempo, mas eu adoro escrever também, né? E vou voltar a escrever as newsletters. Agora que é vai. muita coisa, que mas... ler, eu percebi que não veio mais, daí eu pensei, não, mas é que vocês estão ocupados, né, também. Mas é muito legal, é uma coisa que me satisfaz muito também. Eu gosto de escrever, assim, tenho dificuldade também, né? Mas gosto, porque dá para a gente despejar um pouco de tanta coisa que a gente consome, né? E todos nós, depois de um tempo, viramos, assim, uns... como é que eles falam? Obesos intelectuais, não que... Agora eu nem tenho conseguido ler tanto quanto eu gostaria. A gente lê tanto e não consegue falar, né? E não consegue falar sobre aquilo. Mas eu vou escrever mais as newsletters. Talvez uma por semana eu consiga. Tenta, né? Não promete uma por semana, mas quem sabe. Ale, obrigado pelo teu relato. E a gente sempre falou, né? A Ali foi minha estagiária na delegacia durante muito tempo. Depois foi contratada, trabalhou conosco. E vai ser uma grande mesmo alegria te ter como colega. Assim como todos os alunos. Deixa eu finalizar aqui. Esse livro a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Eu vou trazer ele semana que vem também, no nosso encontro semanal, que ele fala muito aqui sobre o foco, né? Sobre a necessidade, aqui eu até anotei, a atenção. Não vamos conseguir ver, mas o capítulo 6 fala sobre a atenção, e aí a gente fala sobre o foco daquilo que a gente precisa manter, naquilo que a gente quer, né? Então, na semana que vem vamos falar sobre isso. Mas deixa eu finalizar aqui com essa, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, com mais uma mensagenzinha, né, que é uma passagem bíblica, que provavelmente todos conheçam, mas é sempre bom repetir. Ainda mais para esse final para essa sexta-feira, com uma banca definida, com mais um passo em direção aos nossos sonhos, que eu tenho certeza que muitos de vocês, sim, né, meu desejo é que todos, né, de vocês estejam na lista dos aprovados. E aqui a gente está começando a reta final para a aprovação de todos. Então, sede forte e corajoso, puro, paciente e verdadeiro. O trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam, pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de ti, o reino dos céus. Deus está com vocês, gente. Olha o Padre Marcelo Rossi baixou aqui agora e mandou dizer isso aí para vocês, tá? Pessoal... Deixa eu ver aqui os comentários, também pode falar. Não, é o seguinte, eu quero fazer uma proposta. Ixi. Uma taça de vinho hoje de noite, para comemorar, para matar tanto a ansiedade quanto a euforia. E amanhã de manhã fazemos uma salinha de estudos ali, pelas 5:30 da manhã, que tal? Quem quiser acordar, eu estarei de pé. Coloca o link que eu faço questão de entrar no grupo, para a gente dar início a essa última força de caminhada aí, essa corrida, sprint final do concurso. Tá, eu vou deixar para o mentor Juliano, porque achei ótima a ideia, achei maravilhosa, porque o meu plantão noturno com a dona Olívia é bem puxado. Então, ele aqui, ó, vai nessa lista de estudos com vocês. Olha, gostei da ideia, achei ótimo. Vamos lá, gente. Achei ótimo. Nicole, deixa eu só ler. Não precisa ser todos os dias, mas assim, é a largada, né? Quem gostava de Fórmula 1 nos anos 90, 2000, vocês são mais novos, não devem ter visto. Mas a largada do Ayrton Senna era muito top, isso aí. A gente tem que dar essa largada e depois a coisa anda sozinha. Isso aí. Então, amanhã vai ser o dia de largada da super reta final, da aprovação de vocês. Vocês vão lembrar disso para sempre. E é muito, muito, muito legal.
A Nicole escreveu aqui que no último concurso ficou por 2 questões, foi a mentalidade. Acontece demais, Nicole, não só contigo, tá? Então, tô te esperando, a gente tá te esperando na mentoria para dessa vez não vai acontecer. A Cris tá? ficou por uma na SUSEP, dessa vez vai. Também a sem Cris está dúvida. estudando super bem, não tem dúvida nenhuma de que vai passar. Isso aí, banca definida como ele às vezes. Ai, querida. É isso aí, Sara. Obrigado, Sara. Que Valeu, bom, gente. que bom. Obrigado. Hoje é dia de choro de felicidade. Combinado. O Combinadíssimo. Augusto, meu brother, aqui também, todo dia vai me ganhar, vai às 5 da manhã, ele já vai estar nadando no Taquari. Então tá, ó, a galera tá chegando, Samara. É isso aí. Isso aí, bora, galera. Tá chegando Ó, amanhã, a Patrícia, Nawane, Paula, a Paula Dimer, Valéria, Samara. Vamos lá, galera. Então, Isso aí. Então tá. reta final. Com tudo. Beijão. Vou Obrigado deixar salvo por isso todos aqui pra pela quem paciência.